Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Paysandu acaba de fazer mais uma vítima no Campeonato Paraense. Cametá 0, Paysandu 1. O jogo terminou agora há pouco no Parque do Bacurau. São 6 jogos para Paysandu, 5 vitórias, 1 empate, uma classificação tranquila às quartas de finais do Parazão. E é assim que tem que ser. O Paysandu, que vai disputar a Série B do futebol nacional, tinha que classificar de uma maneira tranquila no Paraense. E dessa maneira conseguiu a sua classificação. No vídeo de hoje vamos analisar como jogou o Paysandu e o Cametá nessa partida que aconteceu agora à tarde em Cametá. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo, é muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Comentem à vontade, vamos fazer juntos esse canal, vocês podem opinar concordando, discordando de mim, aqui a opinião de vocês é livre, eu sempre interajo com vocês, comento embaixo e vamos lá. Vamos fortalecer o Bastidores de 2024 para cada vez mais trazer conteúdos novos sempre a respeito do nosso futebol. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é a análise de Cametá 0, Paysandu 1. Vocês sabem que eu não falo de arbitragem, eu não ocupo muita parte do meu vídeo para falar de arbitragem, eu só cito alguns casos polêmicos, vou citar um no lance do primeiro tempo, creio que teve um pênalti a favor do Cametá que o juiz não deu, o Kiko ele toca na bola primeiro, o Vilela chega atrasado no lance, pega o jogador do Cametá e ele é derrubado, para mim aquilo foi pênalti, não marcado a favor do Cametá. Esse é meu comentário a respeito de arbitragem, porque aqui a gente prioriza mais falar realmente sobre o jogo. E assim vai ser. Não importa o time que sofreu, foi penalizado, prejudicado ou não pela arbitragem. Eu só cito o lance polêmico, que muita gente pergunta, então eu cito no início do vídeo, mas eu falo realmente da partida em si. Vamos lá. Deixando essa polêmica de lado, vamos para o jogo. O Paysandu começou. O Paysandu, antes de entrar na partida em si, e depois eu vou trazer o campinho para falar das individualidades, eu até concordei com algumas mudanças que o Hélio Anjos fez na equipe titular. Porque realmente você precisa testar a equipe do Paysandu. Precisa testar alguns jogadores. Alguns jogadores até contratados. Então o Paysandu precisa utilizar esses jogos, que não valem muito para o Paysandu, porque o Paysandu se classificou depois da vitória, mas iria se classificar se não fosse hoje, iria classificar na próxima rodada. Então a classificação era algo praticamente garantido para a equipe do Paysandu. Então é bom testar alguns jogadores. O Paysandu começou a partida com tudo. Os primeiros 5 minutos muito intensos. Logo no primeiro minuto da partida, o Wanderson faz um lançamento. O Michel aproveita em profundidade na direita, cruza. O Nicolas domina e chuta, finaliza à esquerda do gol do goleiro do Cametá. Quase o Paysandu abre marcador. 1 minuto e meio depois apenas, o Vinícius Leite pega a bola pela esquerda, corta para o pé direito, finaliza, a bola sai rente também, a meta do goleiro do Cametá, ou seja, em 3 minutos o Paysandu teve 2 boas chances para marcar o gol. Então o Paysandu começou muito intenso, e o Paysandu foi melhor nos primeiros 15 minutos, depois caiu, e depois abriu uma preocupação. Qual era? O Cametá, quando investia, principalmente quando investia para jogando pelo meio, atacando pelo meio, não tinha um meio campo bicolor. O meio campo do Paysandu no primeiro tempo não existiu. Nisso eu vou tirar o Robinho. Então, ignore o Robinho, a gente vai tratar no campinho dele. Então, não estou citando o Robinho, que não existiu, porque o Robinho foi um jogador importante para o Paysandu desde o primeiro tempo. Mas a dupla de volantes, Vilela e João Vieira, às vezes você via o Cametá atacando pelo meio, e cadê a dupla de volantes marcando? Não tinha, nem o Vilela, que é o primeiro volante, estava lá, estava mal posicionado. Você viu o Cametá agredindo o Paysandu no primeiro tempo e só de barreira a primeira linha defensiva do Paysandu. Então, assim, o meio-campo do Paysandu não existiu no primeiro tempo, como também não existiu o lado direito. O lado direito do Paysandu muito acanhado, com o Leandro e com o Michel. O Michel faz aquela primeira jogada logo no primeiro lance da partida, mas depois cai de produção. Então, muito acanhado. Então, o Paysandu tinha um problema, que o meio-campo defensivo e de articulação para iniciar a transição ofensiva não funcionou. O lado direito não funcionou. E o lado esquerdo, você tinha o Brian, só que para mim, na minha opinião, o Brian não fez de novo uma grande partida. Foi uma partida apenas razoável e o Brian não tem o pé esquerdo. Isso prejudica ele não ter o pé esquerdo. Na hora das individualidades, a gente vai detalhar muito essa questão. Então, o Paysandu conseguia atacar em termos de individualidade, ou do Vinícius Leite, ou o Nicolas tentando sair um pouco da área. Então o Paysandu encarou muitas dificuldades nesse primeiro tempo, poderia ter sim feito o gol, né? Principalmente nesses 2 primeiros lances com 3 minutos, esses lances citados aqui. Como o Cametá também poderia ter chegado ao seu gol. Então foi um primeiro tempo um pouco aberto, que eu não gostei da atuação da equipe do Paysandu, falhando no meio campo, falhando do lado direito, precisava ser corrigido.
No segundo tempo, já é diferente. O Paysandu volta com a mesma formação, só que o meio-campo, mesmo com o Vilela e o João Vieira, já dá uma organizada. Não é que melhoraram tanto, não fizeram uma grande partida, não voltaram demais, apesar que o João Vieira ele participa do gol do Paysandu, do gol da vitória do Paysandu, mas mesmo assim, os dois estiveram abaixo, mas mais organizados. Foi um meio-campo um pouco mais organizado. E isso permitiu que o Paysandu tivesse mais a bola e propôs mais o jogo. E deu resultado. Logo aos 3 minutos, o João Vieira toca para o Robinho. O Robinho faz um lindo cruzamento para o Nicolas. O Nicolas de cabeça, novamente cravando, né? Como a torcida gosta de falar. Cravou novamente, artilheiro do Campeonato Paraense, novamente definindo a vitória para o time do Paysandu. Uma bela assistência do Robinho pela direita, que é onde que eu gosto que ele joga, realmente pela meia, pela direita. Ali que é a função dele, que ele rende mais. Na partida ele foi muito voluntarioso, ele jogou pela esquerda, jogou pelo meio, mas ali na direita eu acho que ele arrebenta e tem um desempenho ainda maior. E deu uma bela assistência, como se fosse com as mãos, para o Nicolas de cabeça fuzilar, por uma cabeçada muito forte também, contra a meta da equipe do Cametá, fazendo o gol da vitória do Paysandu. Então, um meio-campo um pouco mais organizado, o Paysandu ditou as regras no segundo tempo. O Paysandu foi bem superior ao adversário no segundo tempo. Pode não ter sido uma partida técnica na segunda etapa, mas numa primeira etapa cheia de falhas e desorganização, na segunda etapa, um Paysandu mais organizado, um Paysandu que conseguiu ter mais a bola, um Paysandu que conseguiu mais propor mais um jogo, um Paysandu que mandou uma bola na trave, no cruzamento do Leandro Vinícius Leite, de cabeça mandou na trave. Então foi um Paysandu muito mais perigoso na segunda etapa. O Cametá, com perigo, atacou uma vez, num chute aos 35 no segundo tempo já, onde o Diogo Silva faz uma boa defesa e manda para escanteio, e praticamente foi só aquilo. Então uma vitória merecida do Paysandu, sai de Cametá já classificado, primeiro tempo não muito bom, segundo tempo um pouco melhor, e o segundo tempo dominante durante praticamente os 45 minutos finais, e mereceu a vitória. Vamos agora para o campinho? Vamos falar agora das individualidades. Começando com o campinho aqui do Paysandu. O Paysandu foi a campo com o Diogo Silva, surpreendeu, né? O Matheus Nogueira vinha sendo titular, Diogo Silva, o segundo jogo dele como titular na equipe do Paysandu. Fez uma boa partida, quando ele foi acionado, ele fez a defesa, uma boa defesa até no segundo tempo, então uma atuação boa, porque quando precisou do goleiro, ele foi bem. É isso que a gente tem que avaliar o goleiro. Quando ele é acionado, e ele vai bem, então ele faz uma boa partida. Na direita, o Michel, eu concordei com essa substituição, porque o Paysandu precisava realmente testar o Michel, ele não foi bem, mas vou dar um desconto, primeiro jogo dele, muito tempo sem jogar, um campo um pouco mais pesado, e voltando agora a jogar futebol, então vamos dar um desconto, mas se você for criterioso, você vê que o Michel não faz uma boa partida. Ele é substituído pelo Edilson, o Edilson entra melhor, o Edilson também está com outro ritmo de jogo, vem sendo e é hoje o titular da lateral direita do Paysandu. Ele entra e consegue até uma falta no ataque, uma falta perigosa em termos de velocidade, muita velocidade, então Edilson até entra bem no jogo. Na defesa, Wanderson e Lucas Maia. Aí, meus amigos, é o 8,80. Vamos começar com 8. Outra partida extremamente insegura do Wanderson. Em bolas fáceis. No final do jogo, o jogador do Cametá faz um cruzamento rasteiro, era só ele dominar a bola, deixar a bola passar para o Diogo Silva pegar. Ele tenta dominar a bola escapa do pé dele e vai para fora. Em outro lance do segundo tempo, ele toma debaixo da perna, se não me engano do Papique, ele toma debaixo da perna, e se não fosse a recuperação do Lucas Maia, o jogador do Cametá sairia na cara do gol do Diogo Silva. O Wanderson novamente não foi bem, é muito irregular. Colocaria o Carlão, porque o Carlão estava no banco de reservas, o Nailor nem viajou, então colocaria o Carlão e testaria realmente essa dupla Carlão e Lucas Maia. Por quê? Porque o outro zagueiro, Lucas Maia, que grata surpresa. Um rendimento desde o início que ele começou na equipe do Paysandu muito alto, e hoje ele não perdeu nenhuma bola. Hoje ele, em tempo de recuperação, até citei esse lance do Wanderson, né, que toma debaixo da perna, o Lucas Maia entra de carrinho para recuperar. Bola aérea muito forte também, principalmente na parte defensiva. Recuperação, interceptação, saída de jogo. Hoje ele nem saiu tanto assim pro jogo com a bola, mas em outros jogos ele tem essa qualidade de saída pro jogo. Então o Lucas Maia, até o momento, vem respondendo bem e vai sendo uma das melhores contratações do Paysandu na temporada. Então assim, a zaga do Paysandu para mim é por isso que eu falei, é o 8,80. É o Wanderson muito irregular e o Maia muito regular. Na esquerda você tem o Brian. Essa lateral esquerda tá com problema, porque o Kevin sequer viajou, né? Então,
Kevin, provavelmente, questão física, ou sentiu alguma coisa. O Paysandu não anuncia os relacionados da partida, então ninguém sabia que ele não ia viajar, né? Então o Brian jogou na esquerda. Só que para mim o Brian faz outra partida bem estável, bem irregular. O Brian na esquerda é aquela questão que o Paysandu, ele não tem pé esquerdo. O pé dele é direito. Muitas vezes ele chega na linha de fundo, quando ele cruza pela esquerda, ele não acerta o cruzamento. Ou a bola vai direto pro goleiro, eu estou até falando da partida de hoje especificamente. Ou vai direto pro goleiro, ou ele cruza com uma facilidade mais pro zagueiro do que pro atacante do Paysandu, uma facilidade pro zagueiro cortar. Então, muitas vezes ele domina a bola com a esquerda e passa para a direita, nisso ele perde tempo, o ataque do Paysandu perde tempo. Então, essa questão da lateral esquerda do Paysandu tem que ser observada, porque o Jefferson até agora, com problema físico, não jogou, né? Sequer relacionado. E já começa a pintar uma preocupação, pelo menos para mim, que é muito estranho, porque ele foi contratado, acho que em dezembro, e estamos chegando daqui a pouco em março, ele não joga. Não joga. Então a questão física do jogador é uma questão delicada e ele, a princípio, na teoria, seria o lateral titular da equipe do Paysandu. O Brian até entendo na ausência do Kevin e do Jefferson ter jogado hoje na lateral esquerda, mas não me agrada o Brian na lateral esquerda. No meio-campo, você tinha o Vilela e o João Vieira, não fizeram uma boa partida. Como eu disse, no segundo tempo eles se organizaram um pouco mais, melhoraram um pouquinho, mas o primeiro tempo muito ruim. O João Vieira errando muito passe, muita saída de bola, o Vilela perdido na marcação. Se fosse contra um adversário um pouco mais qualificado, o Paysandu teria problemas. Não gostei da partida dos dois. Eles foram substituídos pelo Netinho e o Bispo. O Bispo cumpriu a função que ele tem que cumprir, de primeiro volante, marcando e tentando sair para o jogo com um passe curto, sem inventar passe mirabolante, sem inventar passe de quebrar linha. A função dele é essa, fazer a marcação e pronto. Então ele cumpriu a função que ele teria que fazer. Foi até um trabalho meio facilitado, porque o Cametá não exigiu muito do sistema defensivo do Paysandu, mas o Bispo entrou e fez a função dele. O Netinho, que é um jogador que eu gostaria de ver como titular do Paysandu, isso eu sempre falo, entrou e em termos de marcação foi bem, mas em termos de saída de jogo, que ele tem essa qualidade, não foi tão bem. Mas a gente precisa também, temos que entender que ele precisa de uma minutagem maior na equipe Paysandu. Nenhuma partida ele foi titular, mas é um jogador que eu acredito que possa ter valor ao longo da temporada para a equipe Paysandu e possa crescer. Aí vai depender apenas dele. Mas eu gostaria de vê-lo como titular e vendo desde o início do jogo para ver como é que vai ser o seu rendimento com a camisa do Paysandu. Vamos do Robinho agora. Lembra que eu falei para deixar ele de lado? Porque, principalmente no primeiro tempo, o meio-campo do Paysandu não funcionou? Não foi o caso da marcação. Não funcionou com Vilela e Vieira. Mas Robinho, como armador, foi muito bem. Foi uma das melhores partidas dele, agora que está voltando realmente a jogar e tal. Então mostrou um outro desenvolvimento de jogo. Foi um dos melhores jogadores do Paysandu na partida. Ele pode jogar armando tanto pela esquerda, quanto pelo meio, quanto pela direita. Apesar que pela direita o rendimento dele é assustadoramente maior do que pelo meio e pela esquerda. Ele foi muito bem pela direita desde o primeiro tempo, com passes, visão do jogo, criando jogadas. No segundo tempo, logo aos 3 minutos do segundo tempo, ele faz assistência perfeita para o Nicolas. Um lindo cruzamento que ele dá para o Nicolas cabecear e fazer o gol da vitória do Paysandu. Então o Robinho, uma boa partida desse meia Robinho, que se o Paysandu jogar no 4-4-2, o Hermes Anjos pode colocar até um outro meia para auxiliá-lo. E se auxiliá-lo, ele ficar um pouquinho mais livre da marcação, porque quando ele é o meia sozinho, ele chama muita marcação para ele. Se tiver um outro companheiro para compartilhar essa responsabilidade, o sistema defensivo adversário vai ter que ter uma preocupação a mais também. Então, o Robinho pode jogar com outro meia, caindo pela direita, e talvez o rendimento dele seja até maior. Ele foi substituído pelo Biel, que não entrou bem, errou praticamente tudo. O Biel que tinha feito a melhor partida dele com a camisa do Paysandu no último jogo contra o Bragantino, pelo menos até os 28 minutos, né? Porque depois de Jean Dias ser expulso e ele muda o posicionamento dele de campo. Mas hoje não foi bem, hoje errou tudo e não foi uma boa partida do Biel. E se você olhar de maneira geral, ele deve um desempenho melhor com a camisa do Paysandu. No ataque, tivemos o Leandro muito apagado no primeiro tempo, mas muito apagado mesmo, pouco participativo. No segundo tempo, ele participa mais do jogo. Ele dá um bom passe para o Vinícius Leite cabecear a bola, que a bola foi na trave. Depois ele pega a bola pela ponta direita, passa para o pé esquerdo e finaliza perto do gol. Ou seja, não foi um jogador decisivo na partida de hoje.
e, de maneira geral, não participou tanto, mas fez um segundo tempo melhor que o primeiro. Vale lembrar também que ele se lesiona na primeira rodada contra o Santa Rosa e está voltando agora. Então, é um jogador que precisa também de uma minutagem maior, precisa jogar mais, precisa ver em outros campos, precisa ter um tempo maior de campo com seus companheiros para ver como é que vai ser a reação dele. Eu acredito que possa ser também um jogador importante. Assim como eu falei do Netinho, o Leandro possa ser um jogador importante. Mas ele tem que entrar em ritmo de jogo, e enquanto ele entrar em ritmo de jogo, a gente vai conseguir avaliá-lo melhor. De maneira geral, não foi uma boa partida dele, mas a gente tem que considerar isso, tempo parado, vem de lesão, primeira partida dele como titular assim mesmo, porque na primeira, contra o Santa Rosa, ele lesionou. Então vamos ver no decorrer dos jogos. Vinícius Leite pela esquerda, esse aí jogou o tempo todo. E o Leandro foi substituído pelo Juninho. O Juninho indo pelo lado direito, pelo meio, pelo lado esquerdo. Não foi um jogador decisivo, não foi um jogador que conseguiu causar muitas dificuldades para o sistema defensivo do Cametá, mas também entrou já com o decorrer do segundo tempo, jogou poucos minutos. É um jogador que tem tudo para crescer com a camisa do Paysandu. E hoje, quando entrou, teve uma atuação razoável, por assim dizer. O Vinícius Leite fez uma partida também razoável, teve uma boa participação no primeiro tempo, naquele chute que ele deu pé do gol. No segundo tentou participar também das jogadas, só que eu vi muitas vezes o Vinícius Leite muito isolado pela ponta esquerda, sem aproximação de alguém, sem aproximação do meio ou aproximação de mais qualidade do lateral esquerdo, que era o Brian que estava jogando. Então, eu gosto mais do Vinícius Leite mais pé da área, caindo pela esquerda, mais pé da área. Fez uma partida razoável, não foi uma partida brilhante, mas também não foi uma partida ruim. Mas eu gosto do Vinícius Leite um pouco mais perto da área. Não gosto dele muito isolado pela ponta esquerda. E o Nicolas no ataque, aí esse aí cravou, né? Esse aí é goleador do Campeonato Paraense, um jogador extremamente importante, busca o jogo, tem a questão física dele, por enquanto não tá pesando, mesmo jogando em gramados pesados, então busca o jogo, sai da área, vai para a área, cabeceia, briga com o zagueiro, causa dificuldade de marcação com a defesa adversária. Então o Nicolas foi um jogador que foi extremamente importante. Para mim, o melhor da partida foi o Maia, foi o Lucas Maia, mas o Nicolas junto com o Robinho também, que foram os dois autores aí da jogada do gol do Paysandu, extremamente importante. O Nicolas novamente justificando a sua contratação. Novamente um baita retorno do Nicolas, e tanto o Paysandu jogando com 2 atacantes ou com 3 atacantes, o Nicolas vai lá e dá um bom rendimento e faz seus gols. Já a equipe do Cametá foi a campo com Pedro, Magno, Gabriel, Pedrão e Jacone. Os dois laterais do Cametá preocupados com a marcação, em muitos momentos estiveram bem no sentido de marcação. Pedrão, já o zagueiro do Cametá, errou muito, principalmente no primeiro tempo, errou demais no primeiro tempo, algumas bolas até fáceis de tirar, ele errou demais. Tivemos ainda Pelezinho, Bruno, Kiko, o jogador mais envolvente dessa equipe do Cametá, principalmente também no primeiro tempo, porque ofensivamente o Cametá no segundo tempo existiu muito pouco. No primeiro tempo foi melhor, e o Kiko teve aquela jogada que eu falei no início aqui do vídeo na arbitragem, né, que para mim ele sofreu o pênalti, que poderia deixar o Cametá com 1-0 no marcador. O Kiko foi o melhor jogador do Cametá, principalmente no primeiro tempo, em termos de velocidade, drible, tentar causar perigo ao sistema adversário do Paysandu. E no ataque, Gustavo, Felipe e Luan. O Luan, aquele centroavante, aquele jogador que atua realmente mais na área para tentar incomodar os zagueiros. Não teve uma boa participação porque o Cametá atacou pouco. Ele é um centroavante que precisa que a bola chegue para ele em melhores condições. Como o Cametá atacou pouco no segundo tempo, a bola não chegou tanto assim para ele. É isso, amigos. Essa foi minha análise de Paysandu 0, Cametá 1, trazendo o campinho aqui para vocês, fazendo análise coletiva e análise individual. E gostaria do comentário de vocês. Comentem o que vocês acharam do jogo. Obrigado por seguirem o Bastidores e até o próximo vídeo.